Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Libertadores 2025, quarta rodada, segundo dia, né? Que começou na terça-feira, dia 6 de maio, hoje, dia 7 de maio. Muitos jogos aí pela Libertadores, colocando alguns brasileiros também, brasileiros podendo definir a sua situação, tanto para bom quanto para mal, né? E tivemos o Bahia, bora Bahia, minha porreta, líder do seu grupo, grupo complicado, grupo onde tem Internacional também complicado. Bahia, líder, fazendo uma grande campanha na Libertadores, fazendo a sua última partida em casa, porque as duas outras partidas serão fora. O triunfo era praticamente carimbar uma vaga nas oitavas de final, mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Bahia jogou em casa contra o Nacional do Uruguai. Vinha mal o Uruguai, último do grupo. O próprio Bahia venceu esse Uruguai, esse time uruguaio nacional lá, se eu não estiver enganado. Vou até dar uma olhadinha aqui, só para não estar falando besteira, né? Só dar uma olhadinha aqui, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Segunda rodada. Isso, o Bahia foi lá no Uruguai e ganhou deste Nacional por 1-0, mas em casa não conseguiu. E mais, é, cara, acho impossível. É só uma opinião minha. Eu acho impossível o Rogério Ceni e os jogadores do Bahia não terem assistido o empate de Internacional 3, Nacional 3. Esse Nacional meteu 3-0 no Internacional. E o Internacional conseguiu empatar. Cara, eu não acredito. Eu duvido que o Rogério Ceni não treinou. Eu duvido que os jogadores do Bahia não sabiam o que o Nacional do Uruguai iria fazer. Porque eles só sabem fazer isso. O time do Nacional do Uruguai, ele tem uma dificuldade de propor jogo. E o Nacional do Uruguai não se defende bem. É, Bahia 1, Nacional 3. Esse time do Uruguai meteu 6 gols nos brasileiros. 3-3. Da mesma forma. Tirando o gol ali do Bahia, né? O primeiro gol, o gol de empate deles, o restante foi da mesma forma, irmão. E aí, na minha opinião, óbvio que esse Bahia e Nacional foi pior em relação ao resultado, óbvio, porque perdeu, do que o jogo Internacional e Bahia, Internacional e Nacional. E por que eu digo isso? Porque o Internacional foi para cima do Nacional e tomou 3 gols de contra-ataque, mas conseguiu empatar. Porra, o Bahia saiu na frente, cara. O Bahia saiu na frente. Então, conhecendo o adversário, saindo na frente, sabendo que o adversário tem dificuldade de propor o jogo, por que o desespero
quando estava em 1-1. O Bahia desesperou, bateu o pino, colou as placas. Colou as placas. Bugou. Por quê? Então, amigo, a gente vai falar sobre essa partida. Bahia 1, Nacional 3. E agora o Nacional volta para a briga. O Nacional volta para a briga. Então a gente vai falar da classificação, vamos falar do Bahia aí nos próximos jogos. Lembrando que agora os 2 jogos são fora de casa. Será que é ruim? Será que é bom? Depende. Depende de quê? Depende muito exclusivamente do Bahia. Depende de ninguém mais. Depende muito exclusivamente do Bahia. Independente do resultado que aconteça, Atlético Nacional e Internacional que vão jogar. Mano de campo do Atlético Nacional. Que eu recebi algumas críticas, deram uma desdenhada no que eu falei, mas eu disse, o time do Atlético Nacional é um bom time. Jogar lá vai ser complicado. Bom, mas ouvi alguns torcedores do Bahia me malhando, dizendo que o time é horroroso. Beleza. Então você, meu amigo torcedor do Bahia, que falou que o Atlético Nacional é horroroso, vai ter que jogar lá. Então vai lá e ganha. Tem que ir lá e ganhar. Tem muito garoto na torcida. Muito garoto. Muito homem barbado acha que sabe tudo. Libertadores é diferente, irmão. Muito torcedor do Bahia que tá aí nunca viu o Bahia na Libertadores. Tá vendo a primeira vez. Libertadores é diferente, parceiro. Libertadores é diferente. Ah, acabou tudo pro Bahia? Óbvio que não. O time do Bahia é bom. Não é por causa de uma derrota que tá tudo uma merda. E outra, parabéns à torcida do Bahia. Parabéns à torcida do Bahia que entendeu. Não é hora de abandonar. Por causa de uma derrota, o time tem mais 2 jogos. Espetacular que a torcida do Bahia fez. Após seus jogadores. Era isso que queriam? Não. Não era isso que queriam. Não era isso. Mas aconteceu. Vai virar as costas? Não. Então, perfeito a torcida do Bahia. Só tem um detalhe. Que eu. Essa aí é uma opinião minha. Toda vez que o Bahia ganha, tem um determinado jogador do Bahia que tira onda, que ri, que curte, que zoa, dá linguinha, tá sempre fazendo gracinha quando o Bahia vence. Quando o Bahia perde, ele que tinha que dar entrevista, não o Everton Ribeiro. Que quando o Bahia vence, o Everton Ribeiro fica normal, vibra, não fica gracinha, não quer tirar onda, não quer lacrar. Tô falando do Caio Alexandre. O Bahia, ele faz gracinha pra caralho. Quando o Bahia perde, ele tem que aparecer e dar entrevista, pô. Não é o Everton Ribeiro. Ah, mas quando perde tem que ser o capitão. Ué, então só mete a cara quando o Bahia vence? É só uma opinião minha. Tá? Não tem nada contra o Caio Alexandre. Grande jogador. Mas eu só reparo isso. Toda vez que o Bahia ganha, ele faz gracinha, pula, papo. Parece assim, tira onda, zoa, caralho. Quando perde, não bota a cara. Tem que botar a cara, irmão. Tem que botar a cara. Tem que botar a cara. Não é que ele nunca botou a cara. Não é que ele nunca botou. Mas eu acho que tem que falar também. Botar a cara ali e falar. Bom, essa é só a minha opinião. Sei que vou receber críticas da torcida do Bahia. Você que vai me criticar porque eu tô falando do Alexandre, foda-se. Não tô nem aí. Beleza? Vamos lá.
Então, deixa eu pedir a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Se você quiser ajudar o canal, pode ajudar através do Pix, como eu falei. Você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração que cifrão está do lado, compartilhar aqui. Beleza? Vamos lá, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Bom, com essa derrota, o Bahia é líder com 7 pontos. Tá? Nacional, Atlético Nacional, Internacional vão jogar. O Bahia tem 7 e o Nacional chegou a 4. O Nacional estava praticamente eliminado. Praticamente eliminado. O Nacional agora, só para me pegar aqui, o Nacional agora tem, pela Libertadores, ele joga contra o Internacional em casa e contra o Atlético Nacional em casa. Ou seja, as duas próximas partidas do Nacional são em casa. Em casa, eles não são bons. Eles têm dificuldade para jogar em casa. Tem dificuldade. O tanto que o Bahia ganhou. Eles têm dificuldade de propor o jogo. O jogo deles é na transição. E o Bahia sabia muito bem disso. Então, eu acredito que o Nacional não vai vencer os 2 jogos. Não vai vencer nem do Internacional nem do Atlético Nacional. Essa é a minha opinião. Deu uma esperança para o Nacional do Uruguai? Deu. Mas em casa eles não fazem isso. Porque em casa, o Internacional, independente do que aconteça no jogo Atlético Nacional e Internacional, o próximo jogo, o Nacional joga em casa contra o Internacional. O Internacional vai estar na frente do Nacional. Então o Internacional pode negociar. Pode negociar. Porque o próximo jogo, o Bahia sai para enfrentar o Atlético Nacional lá. E depois o Bahia volta para o Brasil e joga contra o Internacional na casa do Internacional. Ficou difícil para o Bahia? Cara, óbvio que se o Bahia tivesse triunfado, estaria praticamente classificado. Porque Internacional e Atlético Nacional iam se matar pela outra vaga. Não tá impossível, só depende do Bahia. Então, o Bahia está com 7 pontos. Vou pegar aqui. O Bahia está com 7 pontos e o Nacional com 4. Próxima rodada, o Bahia sai para jogar contra o Atlético Nacional e termina fora de casa contra o Internacional. O que é melhor para o Bahia? Na minha opinião, o melhor para o Bahia é o Internacional ganhar do Atlético Nacional. Porque o Bahia vai perder a liderança. Beleza. Porra, mas o Bahia vai ficar a 3 pontos do Nacional e a 4 pontos do Atlético Nacional. Então, os 2 jogos que o Bahia tiver fora, o Bahia pode negociar. De repente, o último jogo do Bahia contra o Internacional, o empate classifica os 2. O Bahia não tem que pensar agora de ser primeiro ou segundo. Tem que pensar em se classificar. Independente se vai ser primeiro ou segundo. Tem que pensar em se classificar. Então, o Bahia tem que secar e torcer para o Internacional ganhar. Ah, Magalhães, se o Internacional empatar, também não está ruim. O que não pode é o Atlético Nacional ganhar. Porque se o Atlético Nacional ganhar do Internacional, o Atlético Nacional vai a 6. O Internacional cai para a 3ª, o Atlético Nacional vai para a 2ª posição e o próximo jogo é lá.
E qual é o jogo mais difícil na quinta rodada? O do Bahia ou do Internacional? Na minha opinião, do Bahia. Porque o Nacional não sabe jogar propondo o jogo. O Internacional tem um contra-ataque bom. Então, o torcedor do Bahia tem que secar para ou o Internacional ganhar ou dar empate. Ou ganhar ou dar empate. O problema é que se der empate, o Atlético Nacional vai a 4 e o próximo jogo é Bahia e Atlético Nacional. Se o Atlético Nacional ganha do Bahia, vai a 7. Aí embola a porra toda para a última rodada. É por isso que eu estou falando que seria melhor para o Bahia o Internacional, o nosso Internacional aqui, o brasileiro, ganhar. Porque aí o Bahia podia jogar as duas partidas negociando o resultado. Principalmente contra o Atlético Nacional lá. Essa é a minha opinião. Não tem nada perdido. Só depende do Bahia. O Bahia, no ruim, vai ser o segundo colocado. No ruim, é o segundo colocado. Se o Internacional ganhar, o Bahia é o segundo. Se o Atlético Nacional ganhar, o Bahia continua na primeira posição. Só depende dele, pô. Agora, ficou complicado porque os dois jogos são fora. Tá? E na minha opinião, contra dois times mais fortes que o Nacional. Para mim, o Atlético Nacional e o Internacional são mais fortes que o Nacional, que o Bahia perdeu. Vamos pro jogo, cara. Primeiro tempo do Bahia. Foi 0-0, mas o Bahia criou oportunidades. O Bahia criou chances de abrir o placar. O time do Nacional tem dificuldade de marcar. O time do Nacional pode jogar numa linha 5-4-1 ou numa linha 5-5, que o time do Bahia vai conseguir entrar. E entrou no sistema defensivo do Nacional. Eles marcam mal. Mesmo jogando atrás, o Bahia no primeiro tempo criou várias oportunidades de abrir o placar. Se o Bahia tivesse no primeiro tempo feito uns 2-0, 3-0, estava dentro, porque criou. Ah, o Nacional também criou? Criou no contra-ataque. Então, no primeiro tempo, o Nacional mostrou o que ele veio fazer. Tentar se defender, já que ele não se defende direito, e sair no contra-ataque. E no contra-ataque eles criaram ali uma, duas situações de perigo. O Bahia sabia disso. É impossível que os jogadores não viram o vídeo de Internacional e Nacional. É impossível que o Rogério Ceni não tenha falado isso. Falou, os jogadores sabiam. Então termina o primeiro tempo, o Bahia melhor, deu um ou outro contra-ataque ali pro Nacional, mas melhor, poderia ter terminado o primeiro tempo com placar que fosse 1-0. Mas o Bahia fez para terminar 1-0, só que não colocou para dentro. Esse que é o problema de alguns times. Não é só do Bahia. Cria e não faz o gol. E aí depois falta. Aqui a gente pode citar um monte. Bahia, Atlético Mineiro, Flamengo. Que criam e vão acumulando oportunidades. E a bola não entra, irmão. Isso é um problema. Isso é um problema. Aí você pega aqui, precisão dos passes. Porra, o Bahia acertou mais de 90% dos passes. O Bahia teve mais de 70% de posse de bola. Pô. Jogo com poucas faltas. Aí a gente vai para o segundo tempo. Posse de bola, o Bahia, como eu falei, a gente vai para o segundo. O Bahia chutou 17 vezes. A metade em direção ao gol. O goleiro fez boas defesas, mas o do Bahia também fez boas defesas. O goleiro do Bahia salvou no segundo tempo. Por quê? Poderia ter sido demais. Se não é o goleiro do Bahia, poderia ter sido demais. Mas também, se não é o goleiro uruguaio, o Bahia poderia ter feito 2 gols no primeiro tempo. Então, no primeiro tempo que o Bahia foi melhor, o
Bahia não colocou a bola para dentro, por várias questões. O goleiro pegou, chutou errado, se precipitou, falta de pontaria. E aí vai pro segundo tempo. O Bahia começa melhor. Com 2 minutos, Jean Lucas mete o gol. 1-0. Porra! Era tudo que tinha que acontecer pro Bahia e tudo que não podia acontecer pro Nacional. Porque o Nacional estava sendo eliminado. Praticamente eliminado. Mesmo tendo 2 em casa, só tinha 1 ponto e chegar a 7. Já não pegava mais o Bahia. O Bahia já tinha se livrado de 1. Então, 1-0 o Bahia. O Nacional tinha que ir para cima para tentar alguma coisa. O Bahia sabia que o Nacional tem dificuldade de propor. O Nacional jogando atrás, ele já não consegue se defender direito, atacando. Ele ia deixar muito espaço. Só que aí, 10 minutos depois do Jean Lucas fazer o gol, o Bahia ele toma um gol de bola parada. Escanteio, o cara sozinho na área. Pô, ele não cabeceou não, cara, ele chutou. Pegou de primeira ali, meio em vôlei, meteu um golaço, porra. Uma falha escrota. Irmão, na boa. E isso não foi falha do Rogério Ceni. Desculpa. Se alguém quiser colocar essa. Não, não. Foi falta de atenção dos jogadores, irmão. Falta de atenção dos jogadores. Não me coloca a culpa no Rogério Ceni. O Rogério Ceni ficou desesperado. Desesperado. E aí, tu sabe quando o time parece que começa a bater pino? Trava. Bate o cagar. Não tô falando que o time ficou com medo, não. Mas bate o desespero. O time do Bahia bateu desespero. E aí o Nacional engoliu o Bahia. O Bahia foi melhor até tomar o gol de empate. Tomou o gol de empate com 12 minutos do segundo tempo, o Nacional engoliu o Bahia. Ah, mas galera, não engoliu não, o Bahia ficou com a bola. Mas as oportunidades que o Nacional criou, poderia ter feito uns 4 só no segundo tempo. Uns 4 ou 5. Fez um gol de bola parada, 2 gols de contra-ataque e teve mais umas 2 ou 3 oportunidades que poderia ter marcado. Os jogadores não sabiam desse contra-ataque. Por que do desespero quando empatou de 1-1? Por que do desespero? Por que colou as placas? Por que travou? Por que bugou? Qual o motivo, cara? Tava empatando. Calma. Tinha tempo. Respira, vamos organizar. O empate tá bom para eles, vamos devagarzinho. O Bahia foi a culhão todo espaçado. O segundo gol, o zagueiro, o Mingo tava lá na frente, parceiro. Tava lá na frente. Não ia conseguir pegar o atacante nunca, porra. Ele tava na frente do atacante, irmão. Não podia, parceiro. Eles deixaram 2 homens para quando pegar essa bola jogar lá. Isso é concentração, irmão. Concentração. Concentração. E aí, foi esperto o Nacional. Matou o jogo. Matou o jogo. Fez um gol com 12 minutos. Aí, com mais 12 minutos, aos 24, fez 2-1. E já ali aos 40 minutos, mais ou menos, matou o jogo 3-1. Todo mundo sabia o que o Nacional ia fazer. Mas o pior é que o Bahia saiu na frente. O Bahia saindo na frente é pior. Porque quem tinha que aproveitar os espaços dos contra-ataques era o Bahia. Então o Bahia errou quando não aproveitou os espaços. O Bahia errou quando não fez os gols no primeiro tempo. O Bahia errou porque colou as placas quando tomou empate sem necessidade. Agora, irmão, é relaxar,
tem aí Campeonato Brasileiro, né? Tem Campeonato Brasileiro. A próxima partida, a quinta rodada, será semana que vem. Então, já tem semana que vem, dia 14, o Bahia enfrenta o Atlético Nacional lá, independente do resultado. Eu espero que o Bahia enfrente o Atlético Nacional lá, o Atlético Nacional tenha perdido para o Internacional. Porque se pegar o Atlético Nacional lá com 6 pontos, irmão, vai ser doído. Bom, já vai ser doído, independente. Mesmo o Atlético Nacional perdendo para o Internacional. Se o Atlético Nacional tiver com 6 pontos, apenas um ponto do Bahia, vai ser doído a partida. E quanto ao adversário, que a torcida do Bahia chegou aqui no meu canal e falou que o adversário era fraco. Bom, vamos ver se realmente esse Atlético Nacional é fraco, igual a torcida do Bahia fala. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!